Olá, tudo bem com você? Como você pode ver, a nossa aula hoje começa de um lugar completamente diferente. Eu estou aqui no Mercado Central, eu gosto muito de vir aqui, na verdade, eu me sinto em casa aqui no Mercado Central. E por que eu estou aqui, né? Na verdade, eu estou aqui para falar com você da importância da alimentação no combate dos transtornos relacionados à ansiedade. É muito importante que você saiba que há alimentos que intensificam ainda mais os quadros de ansiedade e há alimentos que ajudam a diminuir drasticamente os níveis de ansiedade. Todo o nosso corpo, todo o nosso organismo, né, tem a ver com aquilo que nós comemos. Nós somos o que nós comemos. Então, os nutrientes que nós recebemos através dos alimentos, eles são também muito decisivos na questão do controle à ansiedade. E a gente vai continuar esse assunto agora mesmo lá na clínica. Fique aqui comigo e vamos para a aula. Então, pessoal, continuando aí a nossa conversa, né? Eu quero apresentar para você alguns alimentos que devem ser evitados. Também vou apresentar alguns outros alimentos que ajudam no combate à ansiedade e deixar algumas estratégias, né, para você seguir e melhorar a sua alimentação e minimizar assim a ansiedade. Diversos estudos têm demonstrado que há uma relação direta entre a nossa alimentação e os transtornos de ansiedade, bem como os transtornos também relacionados aí à depressão. Trabalhos científicos da medicina e da área de nutrição mostram que alguns alimentos podem piorar quadros de ansiedade ou mesmo desencadeá-los. Então, certos alimentos deveriam ser evitados ou deveriam ser consumidos com muita moderação. E veja só, um desses alimentos você já conhece muito bem, é o café. O café contém cafeína, que é um poderoso estimulante do sistema nervoso central. A cafeína também está presente nos refrigerantes à base de cola, energéticos, chá preto e chá mate. A cafeína eleva o nível de noradrenalina do cérebro, né, eleva os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, né, produzido pelas glândulas suprarrenais, e diminui reservas de vitaminas do complexo B, potássio e cálcio. Então o ideal é diminuir a quantidade de cafeína ingerida, né, ou até mesmo evitar o consumo para algumas pessoas com quadros mais graves de ansiedade. Obviamente, a interrupção deve ser feita de forma gradual e não abrupta, para não causar efeitos ruins no organismo. Outro alimento que deve ser evitado é o açúcar. Evite o açúcar branco, que está presente em doces, bolos, refrigerantes, sucos de caixinha. O açúcar simples, quimicamente falando. Isso porque, ao ingerir esse tipo de alimento, há um grande aumento, né, na taxa de glicose do sangue, com uma diminuição rápida. E essas alterações da glicemia acionam os mecanismos de ansiedade. Por exemplo, há elevações no nível de cortisol e, consequentemente, aumento da ansiedade. O ideal é o consumo de carboidratos complexos, ou seja, açúcares complexos, que estão presentes nos cereais, frutas, legumes. Isso porque os açúcares complexos são digeridos lentamente e o açúcar é liberado gradativamente na corrente sanguínea. Existem diversos trabalhos demonstrando como o açúcar atua em áreas específicas do cérebro, que estão ligadas ao prazer, semelhante a algumas drogas psicotrópicas, né? O açúcar, ele ativa essas áreas e gera na pessoa dependência em relação ao consumo de açúcar. Por isso, se deve consumir
com muita moderação. Gente, o álcool também deve ser evitado. Isso porque o álcool, quimicamente, é um tipo de açúcar simples e ele é absorvido rapidamente. O uso excessivo causa ansiedade e alterações de humor e de comportamento. Restrinja, o uso de álcool a ocasiões especiais, não excedendo aí 2 taças de vinho, por exemplo. E por fim, eu destaco aqui os alimentos processados e ultraprocessados, ou seja, são alimentos que receberam adição de açúcar, adoçantes ou sal, ou conservantes, ou glutamato monossódico, aquela substância que realça o sabor. Enfim, são alimentos que não estão in natura. E esses alimentos podem conter todos os itens que eu mencionei e que devem ser evitados. Mas então, você se pergunta agora, o que é que eu devo comer? Uma alimentação saudável, equilibrada, é uma aliada no enfrentamento à ansiedade. Existem diversos estudos científicos mostrando essa relação direta entre alimentação saudável e diminuição da ansiedade. Então, uma dieta rica em verduras, legumes, frutas, tubérculos, batatas, inhames, cereais integrais, sementes, bem como o uso moderado de carne vermelha, é fundamental. Isso porque esses alimentos são ricos em vitaminas, em cálcio, magnésio, potássio, que são substâncias importantes para regular a atividade cerebral e todo o funcionamento do nosso corpo. O consumo de peixe é altamente recomendado, porque é fonte de ômega 3. Há diversos estudos mostrando que há relação direta entre o consumo de ômega 3 e diminuição da ansiedade. Isso pode ser feito de maneira bem simples. Sardinha, por exemplo, que é um peixe barato e de fácil consumo, é rica em ômega 3. O ideal é que haja uma reeducação alimentar e não que você siga esses modismos loucos, exagerados que tem por aí. Aqui, nesse caso, o bom senso deve ser o guia, Há também alimentos específicos, que produzem um efeito calmante, tranquilizante. São eles o maracujá, alface e alimentos ricos em triptofano e alguns chás. O triptofano é uma substância muito interessante, É a partir dela que o nosso corpo constrói o neurotransmissor serotonina. Lembra que nós falamos dele nas aulas passadas? E ela só é adquirida pela alimentação. E tendo mais serotonina disponível, os seus níveis estão regulados. Isso diminui os sintomas da ansiedade. A gente encontra triptofano na banana, no chocolate amargo, ovos, nozes, semente de abóbora, peixes, leguminosas como lentilha, soja, feijão, grão de bico, Tudo isso aí tem essa substância que é tão importante. E em relação aos chás, eu quero destacar aqui o chá de camomila, o de erva cidreira, o de erva doce, o cava-cava e o mulungu. Esses chás têm efeito calmante, diminui o estresse, são relaxantes musculares e diminui a insônia. Mas como todo produto derivado de plantas, o seu uso deve ser feito de maneira orientada. Nós não podemos esquecer também que o nosso corpo precisa estar bem hidratado. Então, de 2 a 3 litros de água por dia devem ser ingeridos. A hidratação é muito importante para o bom funcionamento do cérebro, dos rins, e é importante também na melhora do funcionamento do intestino. Você já viu, que seu diário tem um planner para incentivar você a cultivar o hábito de beber água. Desse modo, você pode controlar a sua evolução e manutenção desse hábito.
Agora, eu quero que você tenha em mente algumas estratégias para te ajudar a mudar sua alimentação. Não faça mudanças de forma muito abrupta. Faça as mudanças de forma progressiva. Anote em seu diário quais alimentos você deveria substituir e o faça progressivamente. Tenha uma dieta mais leve à noite, com poucos condimentos. Comidas mais pesadas atrapalham o sono. E também evite comer e ir dormir imediatamente. Outra coisa, coma mais devagar. Evite comer em frente à televisão ou usando o celular. Aprecie esse momento que é tão sagrado. Faça pequenas refeições ao longo do dia. Isso, melhora esse fracionamento da alimentação, mantém as taxas de glicose mais equilibradas e auxiliam no bom funcionamento do intestino. Substitua os sucos pelas frutas. Você estará ingerindo mais fibras, E, portanto, você vai ter maior sensação de saciedade. As fibras também são importantes para o bom funcionamento do intestino. Você não abre mão dos doces? Então faz o seguinte, substitua suas sobremesas por chocolate meio amargo ou por sobremesas com frutas e cereais. Desenvolva estratégias para se alimentar melhor. Muitos dizem, eu não tenho tempo. Olha, tempo é questão de prioridade. Se você diz que não tem tempo, significa que isso não é prioridade para você. Isso é importante para você. Quando algo é prioridade, a gente arranja tempo. Você pode, por exemplo, separar um dia da semana, e fazer aquelas marmitinhas para a semana toda com alimentação saudável que você pensou aí antecipadamente. Para te ajudar com isso, eu deixei aí um arquivo com dicas para que você possa implementar esse hábito aí em sua vida. Eu espero que você faça bom uso dessas informações que eu deixei aí. E olha só, caso você queira ter em sua casa uma horta, para que também te ajude a desenvolver esse hábito da boa alimentação, eu também deixei aí um arquivo para você aprender a cultivar no seu quintal ou na varanda aí do seu apartamento algumas hortaliças. Então, vamos fazer, gente, essas mudanças no estilo de vida? Eu espero que seja de grande proveito aí para você o desenvolvimento dessa boa alimentação. Eu espero que você faça bom uso aí dessas informações e eu espero você na próxima aula. Um grande abraço.